Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los a refletir comigo nesse dia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, versos de número 30. A palavra de Deus diz assim: Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Estaremos refletindo a respeito do tema excesso de confiança. Nós podemos observar nesse capítulo que algumas coisas naturais começam a acontecer. E entre elas, nós podemos perceber que logo após Jesus Cristo ter despedido as multidões, pessoas haviam sido alimentadas por Jesus, mais de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, haviam sido alimentados por Jesus. Jesus resolve subir a um alto monte, começa a orar por excessivas horas, e nisso Jesus ele compele seus discípulos a embarcar naquele barco, e enquanto ele estava orando. E eles passam então adiante de Jesus, enquanto ele está se despedindo das multidões. E uma vez então que essas multidões foram despedidas, Jesus fica sozinho. E é nesse momento que ainda na parte da tarde, ele então está lá orando e entra a noite afora. E diante dessa situação, o barco já estava a muitos estádios. E então, se nós precisamos ter uma ideia básica, o que são esses muitos estádios da Bíblia, cada estádio é mensurado como 185 metros. Então a Bíblia aqui afirma que estavam já a muitos estádios. E é interessante que há um fenômeno na natureza operando nesse momento. O vento está açoitando aquele barco e o vento era contrário. Então, de uma situação que havia controle, ela começa a caminhar para a falta de controle. E Jesus não estava no barco com os discípulos. E nesse momento, então, eles começam a lutar contra essa força do vento, contra a alta madrugada. Tudo isso acontece entre as 3 e as 6 da manhã. E até então, aqueles homens que eram acostumados a enfrentar aquela situação de mar agitado, afinal de contas, eles eram acostumados a pescar naquele lago. Mas estavam agora sem Jesus e estão agora vivendo uma tempestade em suas vidas. E é nesse momento quando o sobrenatural vai acontecer. Aquilo que muitas vezes nós não estamos preparados. E pelo fato de muitas vezes nós não estarmos preparados para tais circunstâncias, é onde algumas atitudes podem entrar em ação. É onde muitas vezes, diante das tempestades, nós podemos exercer a nossa fé em Deus, nós podemos pedir a sua ajuda, nós podemos pedir seu auxílio, ou nós também podemos, diante disso, não confiar e simplesmente valorizar a situação e ter medo. Diante disso, a palavra de Deus ela vai nos dizer, nos versos 25 a 27 desse mesmo capítulo, que quando já era a 4ª vigília da noite, ou seja, entre as 3 e as 6 da manhã, Jesus começa a andar sobre o mar. E quando os discípulos eles começam a ver alguém andando sobre o mar, eles ficam aterrorizados. E eles começam a exclamar, começam a afirmar que era um fantasma e estão gritando, estão com medo. Mas Jesus ele vai dizer para que eles tivessem bom ânimo, que eles não temessem. Então eles tinham a oportunidade, diante de tudo isso, de não temer, de ter fé, de acreditar que era Jesus. Naquela madrugada, todas as pessoas, toda aquela multidão já havia ido embora. Não tinha mais ninguém. E era o mar, eram as ondas bravias, e esse alguém que andava por sobre as águas. Fenômeno nunca antes visto, nunca antes contemplado por olho humano.
Mas diante dessa situação, então, há um enfrentamento de medo, o que é muito natural, você vê aquilo que nunca ninguém viu e começar a se sentir assombrado. Mas algumas pessoas, muitas vezes, diante de tais situações, elas vão ter um excesso de confiança. E existe algo muito diferente entre excesso de confiança e fé. Porque o excesso de confiança, muitas vezes, ele vai nos levar a tomar atitudes onde nós vamos confiar em nós mesmos. E não tem meio termo na fé. Na fé, ou eu confio em Deus, ou eu não confio. Ou os meus olhos estão em Deus, ou os meus olhos estão na circunstância. E até parece algo louvável observarmos a postura de Pedro. Mas diante disso nós podemos perceber que Pedro não exerceu uma fé integral, embora inicialmente ele tomou uma postura diferenciada dos demais. Mas nós vamos perceber que quando nós não exercemos em Deus uma fé integral, e quando começamos a olhar para as circunstâncias, olhar para as nossas tempestades, nós vamos perceber que isso vai nos levar a afundar. E é o que acontece. A palavra de Deus nos mostra que Pedro, ele responde, ele fala, Senhor, se é tu que estás vindo sobre essas águas, me manda, me dá uma ordem para que eu esteja indo ao teu encontro. É louvável até esse momento. Mas o problema disso tudo, aqui descrito nos versos 28 e 31, é que Pedro ele começa então a olhar para o vento, para a força do vento. E quando ele começa a olhar para a força do vento, ele começa a submergir. E diante dessa situação ele começa a gritar, Senhor, salva-me. Pedro sabia nadar. Pedro conhecia aquele mar. Mas além do vento que era muito forte, haviam fortíssimas ondas, o que impediria qualquer nadador de ter sucesso naquela situação. Pedro ele confiou muito nas suas habilidades. E isso tem levado muitas pessoas também a afundar na nossa atualidade. Quando nós começamos a olhar muito para as circunstâncias, quando nós começamos a olhar muito para as tempestades e tiramos os olhos de Jesus, isso nos leva a afundar. Mas temos que agradecer a Deus constantemente, porque é nos momentos em que nós vamos sucumbir na vida por conta do nosso excesso de confiança, é que nós temos que fazer o que Pedro fez. Temos que pedir socorro, temos que nos humilhar, temos que nos arrepender, temos que pedir, Senhor, socorre-me, ajuda-me. Muitas vezes o excesso de confiança vai nos levar a tomar posturas que são trágicas. Dificilmente você vê afogar-se alguém que não sabe nadar, mas é aquela pessoa que confia demais no fato de ser um exímio nadador. Grandes acidentes de trânsito, na maioria das vezes, não em todas, mas na maioria, envolvem pessoas que já dirigem há anos. E por assim segue-se, nós percebemos que o excesso, ele leva as pessoas ao extremo, a uma confiança falsa que lhes permite afundar. Mas quando Pedro pede a ajuda de Jesus, tudo é diferente. Jesus lhe estende a mão. E ele, nesse dia, está disposto a estender a mão para você também. O interessante é que a tempestade não acaba quando os dois estão ainda no lago, estão no mar, mas a tempestade só acaba quando os dois entram no barco, ambos entram no barco. E diante dessa situação, quando se reúnem aos demais, é que essa tempestade cessa e que todos vão adorar a Deus, ou seja, Deus muitas vezes pode usar as suas tempestades para contribuir, para que outras pessoas também venham adorar a esse Deus maravilhoso que está disposto não só a ajudar a você, mas ajudar a todos quantos estão dispostos a aproximar-se dele. Que Deus nos abençoe.